Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Amém? Até aqui. Senhor Deus, fala conosco essa breve meditação. Em nome de Jesus. Pode sentar um pouquinho. Vai, bebê. Vai não. Então veja bem, eu já preguei aqui essa palavra aqui uma vez, mas a palavra de Deus ela sempre se renova, cada dia, certo? E não sei se vocês se lembram, quando que está dizendo aqui no versículo 5, está dizendo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiramente em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Então sabemos que isso aqui é uma epístola do apóstolo Paulo que escreveu para o seu filho na fé Timóteo. Então quando eu vi isso aqui me chamou muita atenção, por isso que eu resolvi trazer hoje, né, Dia das Mães, mais uma vez, um feliz Dia das Mães, todas as mamães. Eu acho que 100% aqui das mulheres que estão aqui é mãe. Então, feliz Dia das Mães mais uma vez, tá certo? Então veja aqui, Paulo está falando com quem? Está falando com seu filho na fé Timóteo. Timóteo era uma pessoa, um homem que Paulo ganhou ele para Jesus, e Paulo preparou ele, Paulo orou por ele com imposição de mãos, passando os dons espirituais para que Timóteo também ele militasse a boa obra que Paulo já vinha militando há tempo. E Timóteo se tornou uma pessoa exemplar naquele meio. Ele se tornou um obreiro, um diácono e depois um evangelista, né, exemplar, a ponto de Paulo colocar ele como ser um dos líderes da igreja da sua época. Timóteo era um presbítero, ele cuidava de igreja, né? Ele pastoreava igreja, uma das igrejas fundada pelo apóstolo Paulo. E nós vemos aqui que esse homem, Timóteo, já deu para notar, homem cheio do Espírito Santo, homem cheio da fé, um homem verdadeiro e íntegro, uma pessoa de boa índole. Então nós vemos aqui apenas esse versículo 5 a sua ascendência, ou seja, né, é da onde ele veio, né, porque ele é descendente como nós somos descendentes, mas aqui está falando da sua ascendência, no caso da sua mãe Eunice e da sua avó Lóide. E Paulo menciona muito bem, dizendo, trazendo em memória a fé não fingida. Olha o que ele está dizendo, a fé não fingida. Trata-se de uma fé verdadeira, trata-se de uma fé fiel, trata-se de uma fé genuína, de uma fé real. E Paulo está dizendo que tanto a sua mãe quanto a sua avó, eles tinham esta fé na qual o próprio Timóteo herdou esta fé. Então nós vemos aqui a importância, porque veja bem, se a sua avó, presta atenção, estou bem atento na palavra, tá certo? Se uma pessoa ficar desatento, aí corta a corrente do bem, aí entra a corrente do mal. Então nós vemos aqui que se a avó Lóide
e a sua mãe eram pessoas da fé, uma fé real, uma fé não fingida, uma fé verdadeira, então nós podemos concluir, não está dizendo, mas nós concluímos, lógico, que elas oravam, né? Elas oravam pelo jovem Timóteo. O Timóteo era uma pessoa coberta, né? Tinha uma cobertura espiritual, não só apenas da igreja, não só apenas do então apóstolo Paulo, mas ele vinha debaixo da sua cobertura espiritual, como a pastora Flávia estava falando aqui, da cobertura dentro da sua própria casa, né? Então ele foi ensinado, nós podemos entender isso, ele foi ensinado desde a sua infância a andar no caminho do Senhor. Ensinas ao teu filho a andar no caminho correto, no caminho do Senhor. Então nós entendemos que se Timóteo ele tinha uma mãe e tinha uma avó que tinha uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé não fingida, eram pessoas idôneas, eram pessoas verdadeiras, honestas, eram filhas de Deus verdadeiramente. Então nós entendemos que Timóteo ele vinha debaixo dessas orações da mãe. Timóteo ele cresceu andando no caminho do Senhor, que tanto a sua mãe como a sua avó ensinava. Então nós vemos aí a importância de nós, na importância de pais, mães, a importância dos próprios avós na criação dos filhos. Eis aqui a importância da mãe. Ei, você que é mamãe, pegue essa lição para a tua vida, porque eles colocaram o seu filho Timóteo no caminho reto do Senhor, e agora nós vemos aí um exemplo de um discípulo, nós vemos aí um exemplo de um verdadeiro evangelista, de uma pessoa leal, de uma pessoa cheia do Espírito Santo, e que agora fazia parte da liderança da igreja primitiva, Timóteo, porque ele foi ensinado no bom caminho do Senhor, não pela igreja, não pelo pastor Paulo, mas ele já vinha sendo ensinado desde a sua nascença dentro da sua casa. Aí a importância, né, de colocar os filhos no caminho, de ensinar, forçar a barra mesmo, né? Sem falar que quando se trata de mãe, porque vó é mãe duas vezes, né? Essa aqui é mãe ao quadrado. Então quando se trata de mãe, nós sabemos que a maior profetisa da vida de qualquer pessoa é a mãe. Não tem ninguém para ter uma intuição da parte de Deus a respeito da tua vida do que a tua própria mãe. Quando a tua mãe disser assim, não vai, é Deus que está falando. Quando a tua mãe disser assim, sai daí, pode ter certeza, é Deus que está bradando no coração dela. Quando a tua mãe disser assim, se afasta, tenha certeza que a tua mãe, que é Deus que está falando, porque não existe profeta maior do que mãe. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que existe 9 dons espirituais. É o dom da cura, é os dons da revelação, é o dom da profecia, né? E outros são 9 dons espirituais. Mas Paulo também no capítulo 14 desse mesmo livro, ele fala do dom do amor. E ele diz que entre os dons o mais importante, o maior dos dons é o dom do amor. Olha, se ele está dizendo que buscai os dons espirituais, principalmente o da profecia, mas ao mesmo tempo ele diz que o maior dos dons é o amor, porque todos os dons cessarão, né? Quando ele vier, Jesus voltar, todos os dons cessarão, só não cessará o dom do amor. Ou seja, nós podemos subir para o céu, o único dom que vai subir, quando a igreja de Jesus vai buscar, é o dom do amor. A dor do amor. Quem tiver amor, sobe. Não tiver, é o único dom que vai subir com a gente para o céu. É o dom do amor. É o dom do amor. E o dom do amor, ele aperfeiçoa todos os outros dons espirituais. É isso que eu quero falar.
O dom do amor, e para quem tem o dom da profecia, ele deixa o dom da profecia ainda mais intenso. Para quem tem o dom da cura, quem tem amor, ele deixa o dom da cura ainda mais poderoso. Quando se usa do amor, então todos os demais dons, o dom da palavra, os dons das revelações, o dom da libertação, quando se tem amor, os dons são ainda mais intensificados. Quer ter unção do Espírito Santo? Ajuda alguém necessitado. Alguém que está... O pobre, pastor. O pobre. Ajuda o pobre. E não só o pobre, porque tem gente que é rico e está necessitando. Aí. Tem gente que tem quase tudo, mas tem momentos na vida que ele necessita. Tem gente que aparentemente até parece que é rico, mas tem hora que ele necessita de quê? De um abraço, de uma visita, de uma palavra amiga, de um amparo, de uma atenção. Isso é ajudar o necessitado, é socorrer o necessitado. O necessitado. O necessitado não é só aquele que está debaixo da ponte agora, não. Tem gente que tem casa, tem gente que tem emprego, mas está necessitado. Está esperando uma ajuda, uma palavra, uma visita. Se senta aí, bebetão, sente aí, que se tu sentar, a palavra flui mais poderosamente e tu vai receber uma unção. Então tem gente que está necessitada, e quando a gente atende o necessitado, a unção de Deus, ela fica mais forte, mais forte. Quer benção? Quer ser abençoado? Faz com que alguém que esteja passando necessidade olhe para você com um olhar de gratidão e diga, verdadeiramente saindo do coração dele, que Deus te abençoe e multiplique na sua vida. É bênção na sua vida. Atende uma pessoa que está pedindo uma esmola numa calçada. Se ela olhar para você com um olhar de gratidão, e se ela te abençoar de coração, é bênção, é unção. Se o cara for profeta, eu digo não só a pessoa necessitada, o mendigo, a pessoa que está precisando de uma visita no hospital. Se a pessoa que ajudou tiver o dom da profecia, pode prestar atenção, depois que ele for abençoado pelo necessitado, ele vai ficar ainda mais profeta. Se a pessoa tiver o dom da cura, o que ajudou que eu falo, se ele tiver o dom da cura, depois que ele receber a bênção do necessitado, do mendigo, seja lá quem for, aí ele vai curar em nome de Jesus ainda mais. A unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo. Teve uma certa vez, um tempo atrás, teve um culto pesado, carregado. Eu tentava, que o ideal não é que a gente carregue a unção de Deus. O ideal é que a unção de Deus nos carregue. Olha aí. O bom é isso. Porque às vezes a gente está aqui no altar carregando a unção. Carregando a unção. Mas o bom mesmo é naqueles dias que quando a unção nos carrega, a unção nos move, a unção fala. Mas nesse dia eu não estava assim, nesse culto, estava pesado, eu estava carregando a unção. Não pegava nem na manivela. Aí quando eu saí daqui, fui acolá. Fui fazer uma compra no supermercado. Quando eu saí do supermercado, lá vem um mendigo. Me dá uma ajudinha aí, senhor, pelo amor de Deus, para me comprar um remédio. Aí eu peguei o dinheiro que eu tinha, os trocados, dei para ele. Quando eu entreguei para ele, ele abriu a mão, olhou para mim.
Os olhos dele cheios de lágrimas, aquele olhar de gratidão. Que Deus te abençoe, te honre e te faça feliz. Não deu tempo nem entrar no carro, já foi falando língua estranha. Pá, 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 pá. A unção que não fluiu no culto, fluiu do lado do supermercado até chegar em casa, dentro do carro. Botava o louvor, meu Deus, o louvor. Eu pensava assim, rapaz, eu acho que é esse louvor. Aí botava de rádio, mudava de louvor, era mais unção ainda. Então, tudo aquilo que não desceu no culto, desceu desse lugar até chegar na minha casa, depois que eu dei uma pequena ajuda para um necessitado. Aí eu entendi, rapaz, pois não é que o amor é o principal dom. Porque ele me abençoou com amor. Eu exerci o amor ajudando, e ele me abençoou com todo o amor do seu coração. Então muitas vezes é isso que está bloqueando, que está travando a vida das pessoas. Que a pessoa não está prosperando, a pessoa não está sendo curada, a pessoa não está crescendo, as coisas não estão dando certo. Está faltando talvez exercer o principal dom, é o dom do amor. E nós vemos aqui que sabemos que o amor mais parecido, mais próximo com o amor de Deus é o amor da mãe. Por quê? Porque o amor da mãe é incondicional. É incondicional. Não depende do que o filho pode dar. Não depende de quem ele é. Se ele é marginal ou se ele é um doutor. Não depende. Não depende se o filho é rico ou se é pobre. Não depende. Não depende se o filho é mão aberta ou é mão de bebê. Não depende. Ela ama e pronto, e acabou. Se ajuda e... Fique com raiva quem quiser ficar. Amanhã é assim, né? E que com raiva quiser ficar. Mas esse menino é ruim, mas eu vou ajudar. Mas esse menino quase que te matou, mas eu vou ajudar. O amor é mais próximo do amor de Deus. Se não fosse as suas misericórdias, nós já teríamos sido consumidos, não é não, Silêncio? Se não fosse o seu amor, nós já teríamos sido consumidos. Aí fica o diabo de todo tempo dizendo, mas ele fez isso contigo, Deus. Aí Deus, mas eu amo. Mas ela, ei Deus, ela te traiu. Ela não cumpriu o voto. Aí Deus, mas eu amo, eu vou exercer misericórdia. Ah, mas ele matou, roubou, destruiu. Mas ele está pedindo perdão, está arrependido. É igual a besta da mãe. Filha pronta, faz de tudo. Ela diz até que vai matar. Mas depois, no outro dia, quando ele chega com aquela cara de Maria arrependida, Maria, né, de Madalena arrependida. Aí o bichinho está arrependido. Tome, meu filho, você está precisando. Assim é o amor de Deus. E quando se tem esse amor, flui o dom de Deus. O dom de Deus. Quem foi que já passou por uma situação que a mãe ou o pai, porque o pai também é bem parecido. Meu filho, não vá não, faça isso não. Eu senti que você não ia. E você foi. E você chegou um momento que você disse, bem que meu pai, bem que minha mãe falou que não era para mim ir. Duas vezes. O maior exemplo aqui que eu conheço é o da mãe dela, com o irmão dela. A mãe dela disse, eu tive um sonho que você morria num acidente. Aí ele, não mãe, tem nada a ver não, a senhora está comendo muito baião antes de dormir. Eu vou lá para a calorada. Não vai acontecer não, Deus não vai deixar não. Aí ele foi. Quando foi de manhã cedinho, lá estava a dona Geni abraçada com seu filho numa avenida, ele todo ensanguentado, praticamente morto. Poucas horas depois. Né? Deixa o Frei Damião para lá. E o Frei Damião revelou, viu? E quando a gente não clama, se a gente não clamar, as pedras clamarão.
Está faltando crente para clamar, para ser profeta, para ser usado, para ter revelação, para ter unção. Aí aparece um padre rezando, clamando em cima dos caroços de feijão. Aí Deus olha para a terra, eu tenho que usar alguém. Cadê os crentes? Cadê os pastores? Cadê? Aí encontra um padre de joelho em cima dos caroços de feijão. Não tem tu, não tem crente, então vai tu mesmo, tem que usar alguém. É isso que acontece. Vocês sabem como é que é meu pai, né? Meu pai está andando na fé agora. Ele já está até melhorando, já está até batendo palma no louvor. Nas orações ele já levanta as mãos assim. Já teve uma evolução muito grande, graças a Deus. Eu fico só observando. Mas teve uma vez que ele disse assim para mim: vai ali na mercearia do seu Pedro. É o novo. Eu morava na rua 1 do Pequeno Mudubim, vizinha à rua 3. E onde era vizinho ali, mais ou menos onde é o atual Rei do Sanduíche, um pouquinho mais para cá, ficava a mercearia do seu Pedro. Não lembra não? Mas é seu Pedro. A mãe sempre mandava comprar meia barra de sabão pavão lá. Sabão pavão, quem é que é desse tempo? Ainda existe? Meia barra. Ainda tem, né? Mas meia barra ainda vende na mercearia, meia barrazinha corta. Porque a gente chega, não, eu quero meia barra. Aí o seu Pedro pegava a faca e cortava no meio, enrolava aquele papel de pão, aquele marrom de antigamente. Ou então com jornal. Ele amarrava, fazia assim nas bocas, amassava de um lado, amassava do outro. Aí só que nem papel madeira. Só que nesse dia meu pai vai lá no seu Pedro, pega a bicicleta e vá. Aí eu me animei. Verminoso por bicicleta, ninguém deixava andar na bicicleta. Quando ele disse, vai na bicicleta, quando ele falou vai no seu Pedro, Quando ele falou na bicicleta, Aí quando eu fui montando na bicicleta, aí meu pai olhou para mim, ele arregalou os olhos. Fica parecendo comigo quando estou na unção aqui. Ele arregalou os olhos e disse, vá não. Aí eu, por que não, pai? Vou bem ligeirinho, vou e volto. Eu que bem rapidinho. Aí ele, rapaz, sei não, viu? Mas vá, mas cuidado, viu? Cuidado. E eu notei ele estranho. Eu nunca vi ele daquele jeito. E saí na bicicleta e notei que ele ficou na calçada olhando até eu dobrar o final da rua. Aí eu não liguei, né? Nem aí. Eu estava andando de bicicleta, de bike. Quando eu fui atravessando a Avenida N, era um sentido só. Hoje é um sentido só. Mudou para 2. Era um sentido só, né? Era um sentido só. De lá para cá. Então se era só um sentido, eu venho de ligeiro na bicicleta. Então só olhei para um lado, né? O lado que vem os carros. Só que infelizmente vi um carro na contramão. Uma pampa. Ainda me lembro. Isso faz tempo. Eu acho que eu tinha no máximo 9 a 10 anos de idade. Não me esqueço não. Ela faz o quê? 30, aproximadamente 32 a 33 anos atrás. Lembro até a pampa. Quando eu entrei na pista, aí não deu tempo nem o cara buzinar. Foi só a barulho da brecada do freio. Nem tinha ABS naquele tempo. Foi só a brecada rasgando na pista. Quando eu olhei aquela pampa já em cima de mim, parecia um monstro que ia me engolir vivo. Aí não tive outra eu dei um grito. Aí o carro parou assim, mesmo assim, acho que pouca coisa, poucos centímetros para me atropelar. Aí me tremia. Mais do que Toyota, aquelas bandeirantes em ponto morto. Toyota bandeirante, porque tem no depósito, ainda tem algumas no ponto morto. Mas tremia. Tremia e a lágrima querendo rolar. O carro não tinha nem me pegado, mas já estava chorando. Aí me lembrei do meu pai. Por isso que meu pai ficou daquele jeito. Aí quando eu cheguei em casa, pálido. Aí meu pai já estava na calçada. E aí? Deu tudo certo? Ele sabia que tinha acontecido alguma coisa. Aí eu
Aí eu não conseguia nem falar. Aí na mesma hora passou outra pessoa e disse: o carro ia pegando ele lá na Avenida N. Aí ele não disse. Ai meu Deus. Aí sabe o que é isso? É o dom do amor. Qual é o pai que não tem amor pelo seu filho? Claro que tem lá as suas exceções, né? Mas geralmente o pai e a mãe têm um amor com o seu filho parecido com o amor de Deus. E quando se tem amor, flui a revelação, a boca de Deus, flui a unção de Deus. Deus fala, a pessoa tem uma intuição de Deus. Por isso que a mãe deve instruir o filho deve ouvir os conselhos da mãe, do pai. Meu pai nem era crente, está no processo agora, mas ele foi profeta de Deus na minha vida, indo e voltando naquele dia. Por que eu falo isso? Porque Paulo está dizendo aqui no versículo 5, porque também você deve ter vivido, acho que todos viveram alguma situação parecida, e no versículo 5 agora você vai absorver essa palavra agora de uma maneira melhor, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, e qual habitou primeiramente em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Já era a terceira geração. Primeira geração Lóide, segunda geração Eunice, e agora a terceira geração, a geração de Timóteo, a geração de Paulo, de Silas, de Barnabé, de Tiago, de João, de Pedro. Tudo começou na vida de Timóteo 2 gerações atrás. Ele já era a terceira geração da fé não fingida. E agora essa geração é a geração da igreja primitiva. É a primeira geração da igreja cristã. É a primeira geração da igreja deixada por Cristo, na qual ele disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu acho que não imaginava a avó dele, não imaginava a sua mãe, que aquela fé não fingida, que aquela fé verdadeira, que a sua pureza, que a sua fidelidade para com Deus ia fazer com que 2 gerações após, no caso de Eunice, uma geração após, ia ter alguém que iria estar sentado nas cadeiras das 12 tribos de Judá, nas cadeiras dos 12 apóstolos, nas cadeiras, e estará sentado e fazendo parte da primeira igreja de Cristo ressurreto na terra. Tu está vendo como é a importância de tu continuar orando, a importância de tu preservar esta fé, a importância de tu preservar essa geração na qual tu vive agora, e preservar a geração que está após ti. Sim, os teus filhos, preserva no caminho do Senhor, porque ninguém sabe o que é que Deus está preparando para a primeira geração, para a segunda geração que vem. Ninguém sabe o que é que Deus está preparando para essa geração vindoura, essa geração que está aqui, ó, essa geração que está aqui sentada. Deixa eu dizer, da parte de Deus, Deus tem algo precioso preparado para as nossas vidas. Deus tem algo maravilhoso, Deus tem surpresa. Vocês são uma carta na manga do Senhor. Se o Alex e a Cariane soubesse, se a Lana soubesse, se a avó Carmelita soubesse, eita Carmelita, se tu soubesse naquele dia que tu entregou a tua vida a Jesus, que é que Deus estava preparando para a tua primeira e segunda geração.
Ainda bem que tua mãe perseverou na fé. Ainda bem, Zilene, que tu estava difícil, ninguém ajudava, ninguém cooperava, era tudo o contrário. Mas ela resolveu preservar a fé. Porque se ela não tivesse preservado a fé, tu não estaria aqui. Se ela não tivesse até o último suspiro dela, estava difícil, mas se no último suspiro dela, da provação, se ela não tivesse preservado, se ela não tivesse blasfemado, se ela não tivesse deixado, se ela tivesse deixado Jesus, ela não sabia o que é que vai acontecer. Se ela pudesse contemplar daqui a algum pouco tempo, por isso continue na fé. Eu, Adriano, na fé, na fé. A tua próxima geração, a tua próxima descendência, elas aí mesmo, essa daí mesmo, essa danadinha aí mesmo, é elas. O futuro dela está dependendo de vocês preservarem a fé. Como Lloyd e como Eunice, elas permaneceram na fé não fingida até o fim, a ponto de Paulo dizer: eu me alegro e me lembro da fé não fingida que havia em tua avó Lloyd e tua mãe Eunice, e que agora habita em ti. Que a mesma fé de vocês venha habitar nos seus filhos três. Que a mesma fé, viu Samanta, preserva a fé, aumenta a fé. Viu Adriana, aumenta a fé, busca, mergulha, porque quanto mais tu mergulhar, quanto mais tu aumentar a fé, quanto mais tu receber de Deus espiritualmente falando. Você sabia que a unção de Deus ela é hereditária? Os filhos só não recebem quando se não der lugar, se não perseverarem na fé. Onde é que está isso, pastor? Ó, trazendo à memória a fé não fingida que havia em tua avó e tua mãe, e estou certo que também habita a mesma fé. Habitou na filha e agora habita no neto. Fica de pé. Fica de pé. Você é exemplo para essa próxima geração. Mas olha para a pessoa que está do lado e diz: bem, você tem que ser exemplo para essa próxima geração. Quem sabe os dois ungidos, os profetas que estão lá na Bíblia, que vão descer na terra, dizem que é Moisés e Elias. Moisés e Elias. Quem sabe eles não vão se encontrar com Pedro e com Miguel e dizer: me alegro, porque quando eu olho para ti, eu me lembro da fé não fingida que havia em teu pai Alex, em tua mãe Cariane, e agora também habita em ti. Não desista, Josélia. Persevera, Henrique, porque vai ter gente grande enviada de Deus que vai dizer para o teu filho: eu me alegro nas minhas orações quando eu me lembro da fé verdadeira e fiel que havia Miqueias em teu pai Henrique e tua mãe Josélia. Vai ter gente grande que vai dizer isso para tu,
Aí tem gente que vai dizer, naquele tempo lá da Justideia, rapaz, ainda bem que o Henrique e a Jocélia perseverou, porque tu estava ali naquele computador. Se eles desistissem, aí não ia ter como tu vir. Ainda bem que eles ficaram. Onde é que tu está agora? Ó? Olha aí, ó. Ai, a piaça madagaçou.